Olá, aguardando a Lídia, que já vai entrar aqui para a gente estar falando de como ter alegria e disposição utilizando a acupuntura. Né? A Lídia é acupunturista. Ah lá, está entrando aqui. Daqui a pouco ela mesma já se apresenta. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver. Já está entrando lá, as pessoas estão entrando. Boa tarde. Oi, Oi! Magda, boa tarde. Tudo bom, querida? Tudo e com você? Que bom mais um Tudo encontro de ótimo. sexta-feira, Nem diga, está sendo não é? muito bom nossos Ai, também encontros, né? acho, muito bom Aham. mesmo. Vamos começar nos apresentando. Começa você. Então, muito obrigada. Meu nome é Lídia, eu sou fisioterapeuta e acupunturista aí no Brasil. Estou morando aqui nos Estados Unidos para fazer o meu mestrado em acupuntura, me aprimorar mais. E estamos fazendo esses bate-papos de sexta-feira para apresentar melhor a acupuntura e perceber a nossa relação próxima com essa medicina tradicional chinesa. Acho que tá Isso. bom, né? Tá ótimo. O meu nome é Magda, eu trabalho com terapias energéticas, eu tenho formação em biologia e trabalho com acupuntura sem agulhas. Bebo na fonte da medicina tradicional chinesa, na medicina egípcia, trabalho com radiestesia radiônica também, que também é uma forma de trabalhar as energias e poder fazer um trabalho no corpo de energia da pessoa, uma investigação, né? A radiestesia investiga, a radiônica move as energias para equilibrar os chakras, Uhum. que é do que a gente, e tanta coisa que a gente pode conhecer para que a gente possa se liberar ter uma vida mais saudável, né, Lídia? Exatamente. Esse é o nosso objetivo, né, Magda? Que a Isso. gente possa aprender. Eu acho que eu tô com essas lives de sexta-feira, eu acho que a ideia é essa, é aprender a ter uma vida mais saudável, né? Porque conhecimento ajuda a gente a buscar e a entender melhor o que se passa com a gente, não é? E quando a gente vem compartilhar aqui, é gostoso porque a Ah, gente investiga mais, né, para poder vir trazer o conteúdo. Então a gente aprende também, né? com certeza. Nossa, o que eu aprendi nessas sextas-feiras não está escrito, não é? Pois isso mesmo. Ai, que bom. Vamos lá, entrando no nosso Vamos. tema? Então, hoje a gente, conversando com a Magda, a gente resolveu falar de mais um elemento. Eu já tinha falado de alguns, dois elementos, né? Dos cinco elementos que compõem a medicina chinesa, a acupuntura. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o elemento metal, que engloba o pulmão e o intestino grosso, né? São os dois órgãos A que Su fazem entrando parte. Ah, aqui, a Suzana de aniversário parabéns! hoje. Parabéns. Feliz aniversário, Feliz Su! aniversário, queridona. Para quem não sabe, É, a Suzana é prima da Lídia e minha sobrinha. exatamente. Somos uma família inteira, né, Magda? É. Uma família enorme, né? Com certeza. Vamos Então, lá. foi isso que a gente quer conversar um pouquinho com vocês hoje, sobre o elemento metal, tudo que influencia esse elemento metal e os órgãos que compõem o elemento são o pulmão e o intestino grosso, tá? Só para situar, nós já tivemos lives anteriores, onde a gente foi abordando o assunto. Teve uma live já que a gente já falou do elemento fogo, outra a Uhum. gente já falou do elemento água, essa terceira sobre o elemento especificamente. Teve uma live anterior que a gente falou dos 5 elementos. Mesclou um pouquinho dos cinco, né? Uhum. Isso. Agora a gente está aprofundando um pouquinho mais. E gradativamente eu estou subindo essas lives para o canal no YouTube para que as pessoas Show. tenham acesso a esses conteúdos. Ai, com certeza. Ah, A Tati também entrou aí. A gente vai fazer uma live hoje às 7 horas. Mudamos o horário. Uma que live bom. também continuando. Acho que mais cedo é melhor, né? Continuando essa pegada do elemento metal. Só Legal, que uma outra excelente. abordagem. Isso que é bacana, né? A gente consegue costurar diferentes profissões, diferentes ideias no mesmo caminho, né? Então isso é Sim. fantástico. É um Dividir universo esses. muito rico a gente trabalhar esses outros corpos, né, que nos Uhum. compõem.
né? O corpo Uhum. energético, o corpo mental, o corpo emocional, que tudo isso nos compõe e que impactam no nosso corpo físico. Nós não Com somos ele certeza. apenas. É isso que a gente vai falar hoje o dia inteiro. Tá bom, fala aí. Então tá, Magda, posso começar a explicar um pouco do elemento? Por favor. Então, esses são os 5 elementos, né, são que compõem a natureza. Então, esse especificamente, o que eu achei interessante quando eu aprendi sobre isso aqui, foi que eles falaram assim, porque o elemento metal, a gente não vê um metal na natureza, né? Mas pode, se a gente for pensar bem, embaixo da terra tem os minerais, né, que juntos formam o metal, né? Então, é fantástico como são elementos que estão sim presentes na natureza. A gente pode não ver, pode estar debaixo da terra, mas compõe isso. Então, só para a gente já ir conectando, essa ideia do elemento metal, ele está dentro da terra, né? São minerais que vão compondo isso. Então, é um elemento frio, né? É um elemento, como o pulmão faz parte, é o órgão principal desse elemento, e o pulmão é o órgão que conecta o nosso interior com o nosso exterior através da respiração. Então, é o órgão que está mais ah, exterior no nosso corpo, né? Então, através da nossa respiração, a gente conecta o nosso interior com o nosso exterior. Então, como a gente não pensa assim, né? Mas como o É, pulmão ele é importante, né? A é, gente não vive sem respirar e não vive sem fazer essa conexão com o exterior. Então, é um aham, algo que a gente precisa prestar atenção em todas as suas nuances, não só em relação ao ar, né? Eu tô com a minha colinha aqui, a nossa tabela, que sempre ajuda são a muitas gente a informações, lembrar. né? São muitas informações, a gente pincela algumas, né, Magda? Sim. Então, só essa conexão do interior com o exterior já diz bastante coisa. O elemento metal também a gente pode pensar, como ele é um elemento duro, frio, né? Ele é yin. Então, pessoas que têm dificuldade de ser um pouco flexíveis, que têm uma mentalidade um pouco rígida, que tem um corpo rígido. Você com certeza, né, também todo mundo já se deparou com pessoas que não é que faz academia, mas o corpo é duro, né, rígido, ou que tem uma mentalidade rígida, né? Então, isso tudo são características do elemento metal. Não quer dizer que, como a gente já disse antes, né, Magno? Uma pessoa não é 100% um elemento, mas tem Tem características mais todos, de um né? elemento. Temos todos, né? Somos compostos pelos 5 elementos, mas algumas, devido à nossa personalidade, devido à nossa bagagem de vida, a gente esboça mais uma característica, ou de 1 ou 2 elementos. Então, aí já vão pensando em pessoas que têm essa característica. Uhum. Como é um órgão que lida com o ar, o olfato é o sentido que compõe esse elemento, né? Então, a gente sentir o cheiro das coisas, né? Ou perder esse sentido também está alterando um desequilíbrio com o elemento metal, né? O que traz o sentimento do elemento é a melancolia, é a introspecção, é pensar muito no passado, é quando a pessoa fica, né? Podemos até colocar um pouco de depressão aí. Quando fica essa melancolia, a pessoa não consegue vislumbrar um futuro muito, ou fica falando de muitas coisas que aconteceram, remoendo aquilo, né? É uma característica do elemento metal. Então, ou um desequilíbrio do elemento quando isso se exacerba fora do normal. É um elemento também de cor branca, é um elemento que traz o sabor picante. Então, se a gente quiser tonificar, quiser harmonizar esse elemento, introduzir um pouco de picância, né? Até é engraçado porque faz todo sentido, quebra essa rigidez, né? O picante ele dá né? Ele derrete o elemento. Então, vale a pena colocar um pouco de picante na sua vida, ó, já vai Aham. ajudar. E é um elemento que também traz de clima a secura. Por isso que a gente vê tantos É. problemas respiratórios na época do inverno, que é mais seco, tem menos chuva, né? Então a característica desse clima é a secura, tá? Então a gente tem que dar para a gente ir trabalhando esse elemento de acordo
com as características que ele apresenta, né? Então, se é secura, a gente vai lá, coloca um umidificador, bebe mais água, então, para reequilibrar. Quando a gente fala em parte de clima, todo mundo, vocês estão aí no inverno, a gente está aqui no verão. Então, essa parte vai também atrapalhar. Você vai sentir mais secura agora aí no Brasil. Então, é importante a gente equilibrar para não desencadear uma alteração do elemento. Quando a gente percebe, né, ô Lídia, que tudo está interligado, que esses elementos que estão na natureza, todos esses elementos nos compõem, né? Se Uhum. nós estamos falando dos minerais, eles estão nos nossos ossos, né? Sim, Então, nós temos todos esses elementos e quando nós partimos e descartamos o nosso corpo físico, todos esses elementos retornam para os seus reinos, né? uhum. Então, e aí, quando eu vou tomando conhecimento disso, né, como você foi falando, da secura, Uhum. da rigidez. Então, a gente vai reparando uma pessoa com uma ideia muito fixa, com uma rigidez, com pouca flexibilidade, ela tem uma dificuldade de convivência com as outras pessoas e Sim. com ela mesma, que Uhum. geralmente as pessoas muito exigentes, muito rígidas na forma de pensar, elas costumam exigir dos demais, mas também costumam exigir de si mesmas, né? Sim. E isso, o que a gente vai prestando atenção na metafísica, no que está para além do sintoma que a gente está observando, né? Uhum. Uma pessoa, quando ela tem a sua verdade própria, o seu ponto de vista rígido sobre alguma opinião e tem uma dificuldade em ser flexível, então ela quebra com mais facilidade, né? Exatamente. E aí, no lidar no dia a dia, o corpo vai informando a secreção respiratória, as IT, as irritações, Aham. né? Porque é por onde ela está intermediando o interno e o externo. E o E externo. ali está o pontinho de conflito identificando. Não é Exatamente. maravilhoso a gente poder Maravilhoso, refletir não sobre é? tudo Ai, a isso? gente só respira, esquece uma de agradecer que está respirando, esquece de pensar nessa conexão do interior com o exterior, como a gente é suscetível a isso. Se eu moro em São Paulo ou alguma cidade grande que tem muito poluente, com certeza vai afetar a minha saúde, né? Porque está no ar, eu estou respirando, estou interiorizando aquele ar que está do lado de fora. Então, é importante a gente prestar atenção nisso e também saber que eu dei o básico do elemento metal, né? Esses são algumas pinceladas. A gente pode sempre aprofundar mais o nosso conhecimento em relação aos elementos, mas que isso também pode ser, né? Se a gente prestar atenção nos desequilíbrios que isso causa, o elemento pulmão ele é muito interessante porque ele tem essa flexibilidade no sentido de conhecimento da parte tanto do órgão mesmo, do pulmão e do intestino grosso, e para a gente dar até para pincelar aí como é que tem essa conexão, né? Como é que o meu pulmão está ligado com o meu intestino? O que tem a ver A uma mesma coisa com a conexão outra? do externo, intestino grosso com a conexão com o externo, Tá né? vendo? Então, é muito interessante quando altera alguma coisa na nossa respiração, pode alterar alguma coisa no nosso intestino e vice-versa, né? Os dois estão super conectados. E o pulmão também, ele é muito interessante porque ele faz uma conexão com o nosso emocional muito grande. E a gente esquece, às vezes, de prestar essa atenção nessa conexão. A gente já falou algumas vezes, né? Da parte importante da respiração. Então, quando eu estou muito estressado, quando eu estou passando por um momento fora do meu normal, eu acabo respirando de uma maneira diferente, eu acabo segurando a respiração, né? Isso tudo vai interferir no meu sistema, vai interferir no meu corpo, né? Então, é algo que a gente presta bastante atenção quando ele é relacionado muito com a parte emocional, que era que a gente, né, também se propôs a falar hoje, essa relação do pulmão, do elemento metal, do intestino grosso, com a parte emocional,
que a Pois gente, né, deixa meio de lado às vezes, é, né? e é tão lindo, eu gosto de evidenciar isso, que eu era muito garota assistindo o Gaiarsa, que é um psiquiatra, que ele apresentava um quadro, eu já devo ter falado nos nossos encontros aqui mesmo, Ai, adoro! mas vale a pena estar sempre evidenciando isso, é, de quando uma pessoa está num momento de estresse, nós e outra pessoa que Uhum, esteja conosco, naturalmente, num momento em que a gente tenha um impacto, um medo, alguma coisa, a gente para de respirar. A gente uhum. bloqueio para a respiração. E uma maneira da gente acolher, quando eu ouvi isso, e daí foi tão assim, é tão maravilhoso quando a gente está próximo de uma criança que levou um tombo, né? É tão instintivo a gente ir e abraçar a criança. Olha o quanto é importante, a que nível chega quando eu abraço, quando eu acolho alguém que sofreu algum impacto. E aí o Gaiarsa falava assim, respira. Faz assim que naturalmente a pessoa vai respirar. Então, uma pessoa Vai no junto. medo, uma pessoa que tá passando qualquer situação X e recebe um abraço e a gente respira, é, essa pessoa naturalmente vai ceder e vai respirar junto também. É linda, a gente não precisa nem falar, faz isso. Mas neste momento onde que nós estamos passando por esse isolamento social, eu estou Uhum. aqui morrendo de vontade de abraçar a minha mãe que está lá em São José. Meu, eu falo, a Elaine está lá com ela e com esse privilégio de estar lá com a minha mãe, poder abraçá-la, né? Agora estou falando aí, você está aí, sua mãe está aqui, então vai ter. Ok aí, né? Também, Tá um pouco né? mais difícil, né? A pandemia só não vai ajudar, mas enfim. Uhum. Mas a gente pode perceber que, na verdade, essas conexões são de suma importância. Quando eu abro Sim. uma live, uma videochamada e estou conversando com a pessoa, e se eu mentalizar a minha respiração enquanto eu converso, olha a que nível chega, eu estou conversando com a outra pessoa e respiro profundamente, nós estamos em conexão, é impossível que a outra pessoa não faça também, sabe? É que nem você Então, já também, não é? Se sim, você já, outra pessoa também instintivamente já... Não tem uma pessoa que não faça isso junto. É impressionante, né? são Como a gente copia. os neurônios espelhos que nós temos, né? E que indicam isso. Então, numa conexão, olha que coisa mais maravilhosa, a que nível chega a conhecer toda essa maravilha que é o mundo energético, né? Uhum, Que são uhum, nós estamos falando desses elementos que compõem o nosso corpo físico, mas como é que a uhum. acupuntura atua? A acupuntura ela vai atuar no corpo de energia que ele é igualzinho o nosso corpo físico, né? É, Existem canais onde canais. a energia circula e tanto a gente pode, como você na tradicional, com o ponto, mas existem vários elementos que você até já trouxe aqui nas outras lives, de pontos, não só com a agulha, mas pontos onde a gente pode estar tocando e eu Sim. com as batidinhas, né? É, então, que dá super certo. A acupuntura, então, a tradicional que eu uso é a chinesa e tem outras também. Eu vou fazer, depois eu vou colocar lá no meu canal outras formas de acupuntura que envolve agulhas, por exemplo, mas são outros direcionamentos de uma mesma vertente. Mas nada impede da gente fazer a acupressão, né? Então, você pressionar o ponto de acupuntura, que você também vai estimular o ponto, não é? É, pode ser intensidade diferente, mas enfim, a ideia é você estimular esse ponto de acupuntura para, de uma maneira geral, desbloquear esses canais, né, que a gente pode pensar como se fossem rios, né? Se tem uma pedra grande que bloqueia, a água não vai fluir de uma maneira correta, né? Então, se eu tirar essa pedra, o meu rio volta, que a energia não para, Magda, não é porque tem um bloqueio que ela para ali, né? Ela dá um jeito de passar, ela passa menos, né? Eu tenho as estagnações e tal. Uma outra live. Uhum. Mas o nosso corpo, ele não para, né? Então, se a gente desbloquear esses canais de energia, com certeza a nossa saúde fica melhor, o nosso equilíbrio fica melhor, o nosso emocional fica melhor, né? Então, é muito fascinante. E uma coisa que você falou do abraço, eu acabei de pincelar aqui também.
O elemento, né, o elemento metal, o tecido que ele envolve é a pele, Isso. né? Então, o toque, ele é importante. O toque, eu já vou harmonizar esse elemento, né? Então, olha como é engraçado, né? Um elemento que traz o metal, que é a rigidez, o toque eu consigo harmonizar com esse elemento, né? E às vezes é difícil, tem gente que não gosta de ser tocada, não gosta de massagem, não gosta de abraço. Quer dizer que eu já posso pincelar e que tem alguma desarmonia desse elemento. Aí, como a gente vai tratar, pode ser com terapia, pode ser, né, com acupuntura, pode ser com TFT, com outras, né? Eu tenho uma infinidade de recursos para harmonizar. A ideia é sempre ir no meio termo, né? Harmonizar esse elemento que está em desequilíbrio. Então, se eu também estou olhando no espelho e vejo que a minha pele, né, tá um pouco diferente. Pode ser alguma coisa, né? A gente não. Mesmo sendo alimentar, está relacionado ao intestino, que está ligado ao elemento. Então não tem como fugir. Qualquer alteração na pele, desde uma secura, tudo isso a gente aprende na acupuntura a identificar. Então, qualquer alteração na pele que você sente, ah, isso está relacionado ao elemento metal. E um comportamento que pode quebrar essa rigidez, até dessas pessoas que são resistentes ao Uhum. toque, né? Mas nós somos seres humanos e necessitamos do aconchego, Necessitamos, do né? toque, Nossa, né? A gente chega no mundo é tão e se bom. a gente não tiver esse acolhimento, a gente não resiste, Uhum. né? Então, quando eu estou resistindo, o maior órgão que nós temos é a pele, A pele que necessita do toque. do Aí toque. uma sacada bem legal, se quem esteja aqui assistindo e perceba-se nesta vibe, né, é trabalhar com cheiros que Uhum. agrade e com passar cremes, passar hidratantes Uhum. para que quebre essa rigidez, ajuda até a trabalhar no inconsciente a rigidez na forma de pensar, a Uhum. trabalhar a flexibilidade do ser, vai melhorar a sua relação com o externo, com quem está à sua volta, e vai trabalhar a sua rigidez do seu diálogo interno, o diálogo com o Uhum. outro e o diálogo interno, aquele diálogo que eu tenho que é muito sutil. Eu estou aqui conversando com uma pessoa, me posicionando, falando tal coisa, mas tem uma vozinha minha que diz outra. Eu vou dar um exemplo bem prático. Essa semana eu estava atendendo uma pessoa e para ela estava tudo bem no relacionamento dela, ela está toda feliz, mas existia uma pontinha, ela estava com um problema na vesícula. E uma Uhum. pontinha, o que que era? Tá tudo jóia, mas existia uma frasezinha que não tava. E isso ela não punha para fora, tinha Uhum. dificuldade. E aí, quando eu ponho a cabeça no travesseiro e penso naquilo que eu não quero, nossa, não, mas o pensamento foi, né? Eu não Foi, quero pensar nisso, mas esse pensamento, e isso pensou. tem muita força. É. Esse é o pensamento subconsciente que é respeitado pelo nosso corpo. Por Uhum. isso que quando eu estou aqui me identificando com questões respiratórias, ou com irritação, ou com uma dificuldade mesmo intestinal, Uhum. ou com uma na pele, com algumas características, ok, uma maneira de eu trabalhar também é e olhando todos esses aspectos e escolhendo outras formas, como você até já iniciou de alimentação, Uhum. inclusive, É. para eu ir quebrando essas minhas crenças, né? Formas rígidas de pensar são crenças que me limitam. Sim, com certeza. E a gente começa a fazer isso através do conhecimento, não é, Magda? Então, se a gente sabe do que, não, ela falou disso, elas falaram daquilo, eu consigo identificar comigo, poxa, eu já dei um meio caminho andado, porque agora eu consigo me perceber melhor. E percebendo melhor, eu consigo ir me reequilibrando ou buscando ajuda, porque também é importante. A gente acha que tá tudo bem, que
Não, né? Tem sempre alguma coisa pra gente ser trabalhado e ser uma pessoa melhor, né? Um ser humano melhor. Eu vou dar um exemplo pessoal agora, que eu não tinha isso há uns. Eu não sei nem quando começou, mas eu tenho um negócio que chama desidrose. Quando eu tô estressada, isso até a gente vai no médico, né? Depois que a gente vai começando a estudar, você fala, ah, tem tudo a ver. Eu não sei, isso é muito comum de acontecer. Quando você altera o meu nível, por exemplo, quando eu altero o meu nível de estresse, às vezes é engraçado, porque às vezes eu nem acho que eu estou estressada, mas, né, isso eu percebo que não estou no meu normal quando isso passa para a pele. Então eu tenho na mão, assim, geralmente é nesse dedo, no indicador, que também já está desse lado daqui, o meridiano do intestino grosso. Então, no dedo indicador, geralmente saem umas bolinhas e coça, 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 que eu acordo à noite coçando. Então, tem que passar uma pomadinha ali. Mas quando eu vejo sinais que isso está acontecendo, eu já falo, opa, aí já é algo que já somatizou, ou já é algo do meu emocional que desequilibrou esse elemento. Que não é porque a gente é terapeuta que está livre Não, dessas coisas, né? Mas não, aham. A gente só está mais atenta ao que mais o corpo atenta. está informando, né? Inclusive, Então, acho que cabe evidenciar que essa pessoa que eu estava atendendo essa semana, que ela está tendo problemas na vesícula e uhum, cólicas durante a madrugada, e ela estava querendo se livrar da cólica. Ok, ninguém curte uma dor, é evidente. Mas ela percebeu, virou a chavinha aqui de que qual é a informação que o corpo está trazendo, né? uhum. Porque quando você tem a coceira aqui, nesse dedo, ele, assim como Assim como melasma, é o dermatite, melasma e a dermatite, é isso, exatamente. tudo, São, tudo, são, tudo que acontece na pele de alteração, você pode relacionar com o elemento metal, que é batata. sim. E a gente perceber que nem assim, quando ela veio com a vesícula biliar, Uhum, né, e estava querendo retirar, eu falei, ó, que tal você acolher a informação e perceber, corpo, obrigada por me trazer essa informação. Estou tendo isso, então aí ela fomos buscar Metafísica da Saúde com o Val Capelli. Ela não ressoou, não fez ressonância com ela a informação que o Val Capelli trouxe. Aí nós uhum, fomos lá na Cristina Cairo para saber sobre a vesícula. Fomos na Louise Hay, que são referências para estar falando sobre metafisicamente, o que uhum, significa, qual é a informação atrás. E aí nós fomos conversando aqui, ela foi percebendo qual era o padrão que aí depois ela entendeu o sentido, porque assim, quando o Valcapelli está trazendo, a Cristina Cairo, a Louise Hay, passa a informação pelos filtros deles, como uhum, eles interpretaram num curto espaço, num parágrafo do livro ou num vídeo na internet, é uma interpretação sucinta. Agora, uhum, cada pessoa tem uma particularidade, então é um fio que ela puxa para ela se auto-observar. Opa, isso está indicando, mas em qual contexto isso está sintonizado com a situação que eu estou vivendo agora? uhum, Isso está no meu contexto profissional, no meu contexto familiar, no meu contexto de trabalho, na área financeira? Qual é o contexto que se aplica? Né? uhum. Para que eu possa ir trabalhando e o corpo vai me respondendo. Né? Eu tinha uma época, uma dermatite, era muito engraçado. Eu começava aqui, ó, né? Uhum. Sempre em março e em setembro. Que legal. Quando ia começar o outono, né, quando estava começando a primavera, eu tinha essa coceira. E na Uhum. altura eu me lembro que me sugeriram que eu fizesse chá de picão. Vai mais um elemento aí para Tá informar. vendo? O picão é uma planta. Então, Uhum. chá, os antigos também trazem muita informação sobre isso. E aí, depois eu punha a mão de molho, né? Uhum. E nunca mais tive. Eu passei um mês de setembro onde eu fiz isso e nunca mais tive a coceira, né? Mas eu continuei no meu processo de autoconhecimento para investigar qual era o padrão de pensamento, a forma de funcionar, a ideia rígida que eu tinha que me trazia
esta coceira e podia ser em qualquer outra área do corpo. Não, mas era aqui. Era. Aqui tem um significado diferente daqui, esse Aham. significado que tem com você, né? Então, eu até estava numa aula de ontem, a gente estava estudando sobre pediatria, não tem, mas a minha professora, que é chinesa, ela falou. Eu não sabia disso, que no Brasil a gente não estuda pediatria assim, né? Que nos bebês começa, né, a gente tem que prestar atenção nessa região aqui, antes de começar o dedo, e nas três divisões, né? Que daí seria, né, a parte inferior, parte dos intestinos e a parte do pulmão e da cabeça. Então, se tem alguma veia, e ela até falou disso, ela falou isso na aula. Então, se o neném apresenta alguma veia aqui, ela falou para fazer o tapping, né? Para você harmonizar passar essa energia. Então, eu até comecei, eu falei, nossa, então isso aqui pode estar ligado, porque o meu é bem na região de baixo, né? Então, a parte um pouco, né, dos intestinos, ou a parte, né, ginecológica e tal. Então, você começa a prestar atenção que vai conectando com outras coisas também, né? Então, é muito interessante essa lógica que a gente vai fazendo quando a gente traz o conhecimento à luz, né? Às E vezes como. a dificuldade em soltar, né? Uhum. Ah, Eu vou soltar o quê? Nós estamos em então. fechamento de ciclos, eu tenho que soltar algumas coisas para fazer novas escolhas. Uhum. Então, um passo são as novas escolhas do que eu desejo. Mas para que eu faça novas escolhas, o maior exercício é soltar as escolhas que eu já estava acostumada, É né? verdade. Então, Nós já estamos fazendo uma terapia aqui já. sim, sim, é ótimo. Eu estou ressignificando muito vocês não fazem live, vocês dão uma aula. Ai, que Esse é o fofa. objetivo, Elis. Eu enxergo assim, Ah, eu sabe? também, sabe? A gente compartilha conhecimento, né, Magda? É Sim. demais. Eu fico muito feliz. Aham. Nos últimos tempos, venho ressignificando muita coisa, né? Eu estou Uhum, sempre em terapias. E aí, é, terapias com ferramentas diversas, né? E uhum. aí, uma ressignificação foi sobre o marketing digital, onde um terapeuta falou para mim: transforme o seu Instagram num setting terapêutico, para que as pessoas possam encontrar lá informações que elas resolvam qualquer questão que elas estejam vivenciando. Falei, nossa, que maravilha! Então é É isso, um livro amei. aberto, né? Mas hoje em dia, acho que não, nem tem como a gente fugir disso, Magda. Ainda mais com essa pandemia, ficou todo mundo dentro de casa e isso é o canal que a gente tem para se ver, para se comunicar, para buscar informação, é tudo pela internet. Então, eu também comecei a depois da pandemia, comecei a pensar mais nisso, a estudar e a buscar mais esse tipo de informação. E é pura verdade, a gente soma conhecimento, a gente divide, a gente distribui, mas é para buscar o bem comum, né? A gente precisa que todo mundo esteja equilibrado, ainda mais agora, ainda mais depois que tudo isso passar, ainda vai surgir uma outra onda de gente depressiva, de gente com alteração emocional, porque isso foi, né, a gente entrou para a história com essa pandemia, com certeza. Então, a gente precisa quanto mais a gente se equilibrar e se munir de informação para superar isso de uma maneira mais saudável, com menos impacto, melhor. E se a gente pode contribuir para que isso aconteça, fico mais feliz ainda, né? Isso, a Renata está pondo aqui, pandemia, medos e inverno têm aumentado as dermatites. Pois é, né? Uhum. E Então, por por isso que isso que eu... eu. Não, continua, pode Pode falar. falar, pode falar. Não, por isso que tem tudo a ver quando a gente liga o elemento metal a esse momento que estamos passando e também ao clima. Então, a gente precisa se atentar a isso também. Não tem como a gente alterar a secura desse momento do inverno aí no Brasil. Então, precisa prestar atenção nessa parte que vai alterar. Então, eu preciso harmonizar. Então, eu preciso beber mais água, colocar umidificador para alterar a secura. A gente falou do inverno já relacionado ao elemento água, mas a secura tem relação com o elemento pulmão, né? Então, prestar mais atenção nesses sinais que acontecem tanto no ambiente externo quanto no nosso corpo, para a gente descobrir, né, tanto a parte emocional quanto a parte física, se estamos passando por algum desequilíbrio aí.
E eu separei dois pontos. Você já sabe. Eu quis ajudar, assim, lógico que quando a gente passa pontos, é uma maneira muito generalizada, né? Eu até postei isso lá no meu Instagram, quando a gente fala que a acupuntura, assim como o TFT também, como outras terapias, é um processo individual. Então, os pontos que eu vou colocar na Magda não vai ser os mesmos que eu vou colocar na Lídia. Podemos ter o mesmo problema, mas os pontos vão ser diferentes porque somos pessoas diferentes, né? É uma terapia individualizada. Então, a gente passa pontos aqui de uma maneira geral, que então, pode ser que ajudem mais uma pessoa do que a outra, mas enfim, são pontos muito difundidos na medicina chinesa. Então, eu explico os principais, que de uma maneira ou de outra a gente consegue já começar essa terapia, né, com a pressão. Nada de pôr agulhas aí em casa. Só com a pressão, o toque, já falamos bastante do toque. Então, além disso, eu separei dois pontos. Um do meridiano do pulmão e um outro do meridiano do intestino grosso. Tá? Os dois são muito interessantes. Posso passar já? Pode. Ok. Então, o primeiro é um dos principais pontos do meridiano do pulmão, que é o pulmão 7. Então, voltamos, tem muitos pontos aqui, né? Do cotovelo para baixo. O Já pessoal já aprendi em live lembra. anterior com ela, já fico assim, gente, Já ó. fica assim, então, tá vendo? É. Na mesma região que a gente explicou do pericárdio 6, tá? Então, 3 dedos aqui, mas eu vou na região aqui do meu dedão, ó. Então, 3 dedos abaixo dessa linha, nessa região, tá vendo que o meu aparece até aqui, o tendão? Do lado daqui é o meu pulmão 7. Tá na mesma linha do pericárdio 6, certo? Mas é aqui nessa região do polegar. Tá? Então, 3 dedos, o seu 3 dedos, né? Porque é pessoal, a medida aqui, ok? Então, eu massagear, aliás, aqui tem o 7, o 8, o 9. Então, massagear, o 7 é um dos mais importantes. Mas massagear essa região, eu já vou estar abrindo, ajuda bastante na parte da pele, então dermatites, coceiras e tal. Posso estar utilizando esse ponto. É um ponto muito importante para abrir também a Eu parte massageei. emocional. Tô massageando. Isso, o meu tá até doidinho hoje. Então, já ajuda também na parte emocional. E esse é um ponto que abre os ombros. Então, falamos da rigidez aí. Então, o P7 é um dos que ele abre essa região dos ombros. Então, por isso que ele é um ponto importante no meridiano do pulmão, porque ele ajuda né, a derreter esse metal. Então, ele ajuda, né? Ele ajuda a pessoa a estar com menos rigidez. E a ombro é onde a gente fica mais rígido, né? Então, é um ponto bastante importante aqui, P7. Se tiver com dúvida, é só jogar lá na internet. P7, acupuntura, ponto, você vai achar certinho a explicação anatômica do ponto, ok? Então, é um ponto que eu gosto bastante. A gente é muito difundido na acupuntura, a gente usa bastante esse ponto para diversos fins. Tanto fins emocionais, tá? Que é um ponto bastante importante, quanto a parte do órgão mesmo, da parte do pulmão. Ok? E o outro ponto é o intestino grosso 4. Às vezes eu penso em inglês, desculpa que eu tenho que traduzir. Eu aprendi em português, aí você faz uma pausa, aprende tudo, os mesmos pontos em inglês, aí você tem que. Ah, é confuso. Mas é o intestino grosso 4. Que a gente já falou dele, eu acho que alguma vez aí, mas ele é um ponto, o meridiano do intestino, ele corre por aqui. É, onde tem esse morrinho da mão, na parte mais alta, onde termina esse dobra, tá? Ele é entre o. Se eu posso pinçar esse ponto, tá? Ele é mais voltado na região aqui, ó, do indicador. Ele não é tão perto do polegar, ele é mais perto do indicador, tá? Então, se eu pinçar, fazer uma pinça aí das boas, é um ponto até mais doloridinho, mas é um ponto muito, muito bom
para a parte dos intestinos e ele também ajuda quem está com dor de cabeça. Se for, tem vários tipos de dor de cabeça, mas não custa tentar. O máximo que pode fazer é piorar um pouquinho. Aí você para. Mas normalmente melhora. Então, um excesso, alguma dor de cabeça que, né, tá por excesso, você pode fazer o intestino Ontem, grosso 4. ontem eu ia fazer uma live com o Magno e aí teve problema na internet dele e eu Uhum. me propus a entrar no meu horário, então, às 13 horas. E não consegui por dor de cabeça. No reto, cura. Olha, todas essas questões, como a Lídia estava falando, pode ser muito efetivo em atuar na causa, né? Uhum. Mas cada caso é um caso, os tratamentos são muito particulares, a gente precisa entender o contexto, a gente ajuda que você perceba, sabe, qual é o Uhum. contexto, qual a área específica que está ligado com a forma que você pensa, que somatiza esta informação que o seu corpo te dá. Uhum. Sabe? Então, a gente dizer cura é sempre uma medicina muito avançada, né? Uhum. Agora não. Então, deixa eu Olha, só pincelar, posso só fazer um anexo aí nessa pergunta? Por que como a gente não consegue exatamente falar, você vai usar esse e esse ponto? Porque para a medicina chinesa, se eu falar eu tenho dor no reto ou uma dor anal, no final do meu intestino, como é essa dor? Quando ela ocorre? Qual a intensidade? Quanto tempo você tem? Ela é uma dor que quando você vai evacuar, ela dói, ela piora. Pode ser N fatores. E cada resposta que você me dá vai me direcionar para um certo grupo de pontos. Que se tiver uma dor, se é quente, eu vou ter um grupo, eu vou ter que passar, tirar esse calor. Se é frio, eu vou ter que colocar calor. Então, cada resposta vai me dar um tipo de tratamento, uma escolha de pontos, né? Então, a gente pode dar uma pincelada, mas exatamente eu falar para você qual ponto vai ajudar, fica complicado porque eu não tenho informação necessária para saber o diagnóstico certinho, né? Mas agora é sempre bom saber. que esse caminho é uma medicina mesmo que vai ser resgatada pela medicina tradicional para Uhum. poder compreender e não tratar a doença, e sim a pessoa que vem com aqueles sintomas que o corpo tão maravilhosamente vem trazendo a informação, A informação, né? com Para a gente certeza. virar essa chavinha de que eu não quero esse sintoma. Não, obrigada por esse sintoma, corpo, obrigada por me informar que algo não está legal aqui. Então, como é que Uhum. é o caminho para que eu vá tirando com todas essas informações que você estava colocando aí, para que eu vá buscar o meu equilíbrio, né? Uhum. E aí eu quero só auxiliar, então, já que o Alisson entrou aí hoje, é a primeira vez que eu estou vendo ele aqui, a Inês também falou aqui, perguntou sobre liberar as vias aéreas congestionadas, Ah, né? agora Ela que eu vi. Ah, quer então, sim. responder aí? Não, esse ponto do pulmão 7 ele ajuda bastante a liberar as vias aéreas também. Mas nada, como a gente passou, o ponto que eu mais gosto para liberar vias aéreas, como eu tenho muita sinusite também, tá vendo que eu sou bem metal algumas coisas, né, Magda? Como atrapalha muito essa região do rosto aqui, tem um ponto no final da asa aqui do nariz, entre o osso e a cartilagem. Se eu massagear, ele é um ponto extra, quer dizer que ele não está em nenhum meridiano. Se eu massagear, ou eu massagear, faz a volta aqui do nariz, ó. Mas tem outros pontos. Eu consigo liberar essa região das vias aéreas e melhora muito. A massagem ela é realmente bastante eficaz para isso, tá? Uhum. Então você O já tipo, o libera a tipo de sinusite. congestionamento que eu tinha, eu preferia apertar aqui, ó. Era aqui que eu vinha, Os seios da entendeu? face, ele vai, né, na testa, ele vai aqui, então, né, eu tinha muita dor de ouvido também, então pode tudo alterar. Então, podemos começar então, né? Já pega a região aqui da bexiga, ponto extra do Intan, e já faz essa Isso. massagem. Você vai liberar todos os seios da face, já ajuda Mas para bastante. dar um auxílio aqui para o Alisson, Sim, vamos voltar para o Alisson. vamos lá. É assim,
tem uma live, show, vou ensinar a minha filha, gratidão, legal. Tem uma live que está nos meus destaques aí do Instagram, mas eu também subi para um canal no YouTube Uhum. que é como melhorar o sono. Mas na verdade é uma sequência coringa da acupuntura sem agulhas, que são com batidinhas nos pontos dos meridianos, né? E a sequência que está é uma sequência coringa que a sequência que forma, ela trabalha várias questões profundas com a mente, com a emoção, então vai trabalhando traumas, vergonhas, culpas, e muitas vezes, quem de nós, enquanto criança, não passou por vergonhas, por culpas, por constrangimentos, e essa sequência coringa, muitas vezes por conta de culpa, vergonha, constrangimento, né? Quando a gente tem vergonha, a gente não fica vermelho, né? Então tem a ver com tudo isso. Então essa sequência alivia também muitas dores e Uhum. alivia também a secreção respiratória, né? Porque as pessoas começam a bocejar. Então você pode encontrar, Alisson, e experimenta. Não é a sequência inteira que eu compartilho, porque ela é muito maior, mais profunda. Tem certos movimentos, quando ela é inteira, tem uns movimentos que a gente faz com os olhos para que acesse várias áreas cerebrais. Então eu não compartilho isso, mas você Uhum. vai poder encontrar nos destaques aí, e você vai tratar, porque tem muita gente que sente muito alívio de dores, eu já recebo Uhum. vários feedbacks, é por isso que eu trouxe a sequência. Então, é uma forma de você estar trabalhando, mas, e eu evidencio para as pessoas, legal eu me aliviar da dor, do desconforto, mas ele Uhum. retorna se eu não for trabalhar o A causa. contexto, a causa, embora muitas vezes eles retiram. Eu ainda afirmo isso, eu não tenho parâmetros para estar. Eu não estou com a quantidade de dados compatíveis para afirmar isso, mas qual é o indicativo? De quanto mais eu pratico, eu sugiro que se pratique todos os dias, eu vou na causa. E muitas Uhum. vezes eu mudo a forma de eu pensar, porque traz à tona a percepção, traz lembranças de infância ou de Uhum. situações, como tem a Renata aqui, que lembrou de algo, ela só confirmou com o pai, ela estava na barriga da mãe dela. Então, Tá vendo? Olha, sensacional. quanto mais eu movimento o meu corpo de energia e vou retirando essas pedras que estão impedindo, o nosso organismo ele é tão sábio que a percepção vem. Você acaba Uhum. percebendo o que estava lá na causa, porque vem uma lembrança, uma imagem. Né? Uhum. Então é muito lindo tudo E é isso. isso que a gente vai trabalhando, né? Vai tirando essas pedras do caminho e É, aprendendo com elas também, né? Porque tá, é uma informação. O corpo é muito sábio, então ele vai dar um sintoma, um sinal de alguma coisa, significando que o corpo está em desequilíbrio. Então é importante a gente sempre prestar atenção nessas informações que o corpo traz, né? Lembrando que pode ser tanto emocional quanto físico, tá? Eu só veio um insight aqui para mim, eu vou falar para ver para o Alisson para ver se ajuda, né? Tem um ponto que é, vamos lá, que é aqui, ó, no final da dobra do cotovelo, pode apertar. Vamos ver, se melhorar, será um prazer ter ajudado. Então aperta, é o ponto do intestino grosso 11. Vamos ver sim, se ajuda, né? Mas lembrando que o tratamento é individualizado. A acupuntura não é só jogar agulhas, isso todo mundo faz, né? Se for lá e colocar agulhas é fácil. Tudo que está por trás disso, colocar agulhas é o final do percurso. é, Anamnese, conhecimento, tudo que é informação que você me traz, a gente faz um compilado, aí consegue traçar um tratamento, né? Então é muito individualizado, são é. muitas coisas que a gente precisa E o saber. legal, Lídia, que é a pessoa que vai perceber com o histórico da vida dela, Sim, né? O sim. nosso papel é fazer com que faça sentido para ela, que ela fala, oh, Uhum. nossa, agora que eu entendi, agora eu fiz a conexão entre uma coisa e outra. Isso é que é legal. Exatamente, exatamente.
Então é sempre é importante a gente e conhecer os elementos, né? É uma das diretrizes da acupuntura, a gente saber, né, o que está interferindo no nosso dia a dia, na nossa saúde, é o primeiro passo para a gente buscar a cura, né? A E melhora. um outro adendo aqui é que você estava falando, é o corpo físico, o corpo emocional, mas o corpo mental também, a Uhum, forma como eu penso, né? Porque já estava falando das ideias rígidas. Na mesa radiônica, a gente uhum, vai na radiestesia que investiga, que pinça a informação, a radiônica a gente circula a energia através do uhum, pêndulo. Né? Então a gente vai investigando. E a maioria dos casos que a gente atende, eu vou percebendo o que a mesa informa. Geralmente está na forma como a pessoa pensa, né? É o uhum. diálogo interno, ela com ela. Muitas vezes chega aqui, está com uma questão, e aí tem alguma dificuldade na relação em família ou na relação de trabalho, ok, mas aí a mesa vai pincelando, vai trazendo as informações, a pessoa, nossa, aí ela vai se percebendo, né? Porque Uhum. na mente está todo o poder. O nosso corpo, ele obedece à nossa mente inconsciente, a nossa mente que é responsável por, né? Existe um funcionamento mental aqui que vai fazendo com que o coração esteja batendo, tá aqui o estômago, o intestino, o pulmão, tudo funcionando. Eu não Funcionando. preciso, né? Entendeu? Então é lindo a gente perceber isso, essa forma nova de que o mundo está partindo para olhar o ser humano por Ah, inteiro isso. e todo esse Nossa, eu corpo fico sutil. corpo sutil. E na medicina. Ah, uma outra coisa também, né? Na medicina chinesa, a pele, a gente tem essa ideia também, é o maior órgão do corpo, é o órgão de proteção. E se eu falar em termos de energia, né? Em cima da pele passa. A gente tem uma energia que protege, né? Que é uma barreira contra os patógenos, né? Os vírus, as bactérias que a gente tem no mundo exterior. Então, se eu tô muito metal, por exemplo, né? Se eu não tô cuidando direito da minha pele, do meu mental, do meu emocional, essa barreira, que nem uma camada de ozônio, né? Forma buracos e eu consigo ser mais suscetível para entrar essas doenças do exterior. Então, como o nosso mental, o nosso emocional são importantes a gente prestar atenção também para manter essa barreira de proteção mais ativa e eu conseguir ter uma saúde, né, mais linear, né, sem muitas doenças, né? Então é importante eu prestar atenção nisso também, né? Essa barreira que fica na pele, né? Essa barreira que protege o nosso interior. E quando a gente tem coceira, né? Estou querendo arrancar aquela informação, né? Nossa, nem Eu só fale. estou rejeitando, entendeu? Então, né, eu posso me utilizar de uma série de elementos que vão elementos no sentido, como a gente está falando de elementos aqui, uma série de conhecimentos que vão fazer com que eu possa me beneficiar e sair do sintoma. Uhum. Mas ir investigar para que não se retorne, né? Porque se eu não atuo na causa, e Não não adianta. necessariamente, uma informação importante aqui, muitas vezes a gente consegue atuar na causa sem trazer para o racional, sabe? Uhum. É, o organismo se cura porque, na verdade, eu não raciocinei sobre aquilo, mas eu mudei a minha forma de funcionamento, eu mudei a minha Uhum. forma de pensar. Quando eu vi, eu já estou mais flexível, né? Uhum. É, Por isso que os chineses gostam muito de bambu. Bambu é forte, mas é flexível. Não é metal e não é água, né? É o bambu. A ideia é ser um bambu, né? sim, né? Que tem as suas raízes lá bem profundas, custam a emergir, mas quando eles saem, quando eles despontam, rapidamente, né, crescem e aí aguentam os Os reveses da vendavais. vida, né? As adversidades com bastante flexibilidade, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia que a gente busca sempre, essa flexibilidade, né? E não, só para desmistificar,
ter elementos metal no nosso constitucional, né? Nossa, às vezes eu me deparo que eu sou muito rígida. Tá, ter características desse elemento é importante sim, né? Como ter os 5 elementos em nós. O que a gente sempre atenta é o desequilíbrio, é o excesso ou a deficiência desse elemento. Mas que é importante eu ter um pouco do elemento metal, sim, é importante. Todos, né? Todos, né? Às vezes a gente fica com medo, eu sou metal, né? Não, a gente tem que equilibrar isso, né? Se a gente equilibrar, tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Só Aham. tem que aprender essa relação. Então, conhecimento nada mais é do que ajudar a gente a entender a nossa relação, né? E tá tudo bem. Aham. Isso mesmo. Nossa, passou voando, Passou rápido. Eu achei que rápido estava demais. 20 minutos aqui. Aham. Tem mais alguma coisa para a gente estar falando aqui? Você deu já a ideia, várias dicas, né? Inclusive Então, dos as dicas só pontos. para a gente repassar, então. Então, aproveitar esse tempo de secura, se eu quiser tonificar, harmonizar o meu elemento metal, na alimentação, que é mais fácil da gente controlar, colocar algum elemento mais apimentado, certo? Prestar atenção na secura, se eu estiver num ambiente muito seco, onde as minhas vias aéreas, a minha pele, eu consigo sentir isso rápido no corpo, né? Essa secura, eu colocar umidade, né? Sempre nada muito exagerado, mas um umidificador, a gente consegue dormir melhor, né? Uma toalha com água e tal, por aí vai. Então, saber ah, dessas diferenças no clima, né? E os pontos, né? O pulmão 7 e o intestino grosso 4 são pontos coringas também da medicina chinesa que ajudam a gente a harmonizar principalmente esses 2 meridianos que fazem parte do elemento metal. Aham. Falamos mais coisas, né? Mas acho que dos principais. É, só- Pode pincela aí. Não, é sobre o apimentar, né? Existe um estudo mesmo investigando os baianos, o quanto são alegres, e eles têm comidas muito picantes, né? Isso tem a Sim, ver com o trazer alegria. A gente estava aqui falando de ter mais alegria e disposição. Então, quem não é chegado na pimenta tem uma série de outras formas de estar, inclusive parando para cima, abrindo o peito aqui, já vai tendo mais já vai disposição. respirando, sim. É, Né? e para Então, que a gente deixe de ficar enfesado, né, o tapping do meridiano do intestino do grosso, intestino. da acupuntura sem Perfeito, já vai no agulhas, um aqui. Uhum. e você vai desintoxicando, né? Eu muitas vezes no meu dia eu estou Tô batendo aqui, ó. aqui e aqui do intestino delgado, Intestino delgado. né? Então desintoxica e vai trazendo Então, mais alegria. é um ponto que abre até o começo do meridiano, né? Então eu já consigo, né, ajudar a limpar o meridiano do intestino com certeza. Então já aproveita, já vai harmonizando o seu elemento aí, com certeza vai te trazer mais benefícios e mais alegria, menos melancolia, menos tristeza e expandindo essa respiração, essa conexão com o interior com o exterior. Aham. Tinha mais alguma coisa para falar? Acho que pincelamos bastante, né? Aham. Bom, sexta-feira que vem nós estamos aqui novamente com mais algum Amém. elemento. Quero te Vamos. Se agradecer quiser, muito. Tem sido... imagina! Eu que tenho que agradecer, Magda. Espero que a gente tenha ajudado as pessoas a conhecerem um pouquinho mais do elemento metal e a importância dele nos 5 elementos e a importância dele para nossa felicidade, a nossa alegria também. E se tiver alguma dúvida, qualquer outra questão, pode deixar uma pergunta para mim ou para Magda, tá? Fiquem à vontade que a gente E responde. hoje tem mais uma live da Lídia à Tem. A gente vai noite. falar Muito legal. sobre o psicossomático, como essa parte da somatização, né, do mental entra para o corpo e se transforma em desequilíbrios, mas tem tudo a ver com o nosso tema de hoje também. Então, É a uma Tati vai estar lá. continuidade. Ah lá, Tati. A Tatiana vai estar lá à noite. Fiquem o convite aí para vocês, 7 horas da noite hoje. Tá. E mais para frente essa live sobe para o YouTube também. Estou subindo umas outras anteriores aí que você tem condições de estar nos acompanhando. Vai Sim, acabar aqui.
Ah, então Um tá bom, abraço, Magda. um Obrigada, grande beijo. gratidão e nos vemos sexta-feira. Nos vemos Bom sexta-feira. fim de Vai, semana a vai. todos. Bom fim de semana. Tchau, Tchau, tchau. tchau.